Olá, meu querido, minha querida, que bom que você está aí. Temos avançado, hoje nós entramos no nosso 34º dia e, pela bondade do Pai, Ele tem impulsionado, impactado os nossos relacionamentos. Tenho certeza que você tem vivido tempos lindos, momentos impactantes na presença, e tenho certeza que depois desses 40 dias, eu e você, todos nós jamais seremos os mesmos. E hoje nós vamos ao nosso 34º dia, com o título A Videira e os Ramos. Toda essa conversa sobre humildade e grandeza é difícil para muitos de nós. Algumas pessoas têm estado tão ocupadas com a grandeza que a humildade seria a última coisa em que pensariam. Outras têm focalizado a vida tanto na humildade que qualquer ideia de grandeza nos parece de alguma forma errado. Nossa mente suplica por um quadro em que a humildade e a grandeza estão combinadas em uma mesma moldura. Felizmente, Jesus nos dá esse quadro em João 15, no qual ensina sobre a videira e os ramos. Jesus sabia como tornar as coisas surpreendentes e profundamente simples. E ele disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Versículo 5. É um quadro simples, deixando duas coisas claras que precisamos lembrar cada dia, se quisermos experimentar a vida grandiosa que Deus tem para nós. Ele é a videira e nós somos os ramos. O propósito de Deus não é que você tenha uma vida dura e penosa, na qual seus relacionamentos estão constantemente fugindo do controle ou dizendo constantemente: eu gostaria de fazer mais, mas simplesmente não consigo fazer o que Deus quer de mim. Ele quer que viva de forma maravilhosa. Jesus usa uma figura de grande impacto para descrever a vida, para descrever uma vida satisfatória e significativa que Ele planejou para você: dar fruto. Ninguém de nós é isento de problemas, mas a intenção de Jesus é que todos nós vivamos uma vida frutífera. Essa vida começa com a lembrança de duas coisas: eu sou um ramo e Jesus é a videira. Então, nós vamos para essa primeira verdade: eu sou um ramo. Pessoas populares têm uma boa percepção de quem são. É uma das chaves para a vida frutífera. Em João 15, Jesus compara a nossa vida a uma vinha. Deus é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Alguns dizem que a viticultura é o ramo agrícola de maior dificuldade. Exige cuidados constantes e é mais trabalho duro do que qualquer outro tipo de agricultura. Para seu alívio, porém, essa não é a nossa preocupação. Deus é o agricultor, não eu e você. Deus é o que provê esse cuidado. Deus é o que toma conta de sua vida e da minha vida. Jesus é a videira. A videira extrai do solo a força geradora de vida e frutos para passá-los ao ramo. Jesus é aquele em que você encontra a vida de que precisa. Alguma vez já tentou fazer com que outra coisa a não ser Jesus Cristo fosse sua videira? Todos nós já tivemos a experiência de buscar alegria e propósito em outra fonte. Jesus anseia para que nos lembremos dessa verdade tão simples. Ele é a única fonte de nossas vidas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira. Você é o ramo. Você é um ramo. Qual é a função, então, do ramo? O ramo precisa continuar conectado à videira. Em resumo, é isso. Quando o ramo continua ligado, será mantido debaixo do cuidado constante do agricultor e capacitado a extrair vida da videira. Você depende da videira. É na videira que estão a vida, o crescimento e a frutificação. Eu sou um ramo. É isso que sou. Se é como eu, você precisa lembrar-se dessa realidade todos os dias. Como ramo, o seu chamado é realizar o desejo de Deus, de ser frutífero. O que é o fruto? O ramo produz a vida que está na videira. O fruto é ser semelhante a Jesus Cristo.
não somente em seus pensamentos, mas também em seus atos. Quanto mais semelhante a Jesus você se tornar, mais frutífera a sua vida será. A videira da vida, o ramo. Um aviso importante antes de avançarmos. Você é um ramo que Deus espera que seja frutífero. E para ser frutífero, um ramo precisa ser podado e limpo. Se eu não entender o conceito da poda, ficarei confuso para o resto da vida. Vai parecer que Deus está fazendo grandes coisas na minha vida e que estou crescendo. E aí, de repente, haverá um corte. Deus, por que você fez isso? Era meu galho mais vistoso. Veja as grandes folhas que tinha. Uma videira precisa de podas drásticas para ser frutífera. Um agricultor corta de 90 a 95% de uma videira na poda. E ser podado dói. Não há poda sem dor. Mas na dor está a promessa de mais frutos. Cresci no norte da Califórnia, numa região chamada Terra do Vinho. Nas terras da região era impossível dirigir mais do que 5 minutos sem passar por um vinhedo. No verão, os vinhedos ficavam verdes e exuberantes. E quando as uvas começavam a se formar, tornava-se evidente que os ramos eram frutíferos. No outono, os vinhedos eram ainda mais lindos, quando as folhas assumiam um vermelho real e duradouro. No início da primavera, os vinhedos eram feios. As folhas tinham caído, os galhos tinham sido podados e o vinhedo era construído de fileiras e mais fileiras de ramos desnudos. Talvez agora seja a primavera na vinha da sua vida. Você olha para si e diz: é só um monte de ramos vazios e desnudos. O que Deus está fazendo na minha vida? Ora, Ele a está podando. O fruto ainda virá. Sim, é dolorido ser podado, mas Deus está mais interessado em seu crescimento do que em seu conforto. Deus o tem podado. Por meio da sua palavra, dos relacionamentos e das circunstâncias, Ele tem podado você. Você é um ramo e o agricultor está trabalhando para fazer de você um ramo mais frutífero possível. E antes de irmos ao outro tópico, deixa eu, Pastor Júnior, te acrescentar algo. Eu costumo sempre dizer duas coisas. E você precisa entender isso para que você viva relacionamentos poderosos em Deus. Primeiro, nossas vidas vão sempre passar por estações. E entenda, não existe estação ruim. Nós temos 4 estações no ano: primavera, verão, outono e inverno. Nenhuma dessas estações são ruins. Todas elas têm um propósito. Todas elas têm um propósito específico. Nós costumamos achar que o verão é magnífico e o inverno é terrível. O inverno, por muitas das vezes, leva a planta a perder um pouco das suas folhagens, perder um pouco de tudo isso, mas isso é um ciclo que prepara, ciclo, vamos botar, de dormência, de descanso, para que a planta possa começar a produzir na primavera, ficar vislumbrante no verão e produzir completamente no outono. Então, não existe estação ruim em nossas vidas. Podem estações difíceis, mas não existem estações ruins. Todo o tempo é necessário. Lembrando, o Pai é o agricultor. Ele está cuidando de todas as coisas. E lembrando o texto que diz: todas as coisas cooperam para o benefício daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito em todas as circunstâncias. Não é o diabo, não é o inimigo de nossas almas que coordena a nossa vida, mas é o Todo-Poderoso. E segunda coisa importante sobre essa questão de frutificar, eu digo que todo aquele que é salvo, ele tem o DNA do céu. E o DNA de Jesus é produzir, frutificar, servir. Se você tem o DNA de Deus, se você está enxertado em Deus e você não produz, alguma coisa de errado há. Todo ramo enxertado irá produzir.
em algum tempo da vida. Como eu disse, tem estações que às vezes nós precisamos ser podados, tem estações que nós vamos perder a folhagem, mas isso é uma preparação para a produção. Se você vive eternamente sem fruto, significa que você não está enxertado na videira. Então entenda, todo salvo precisa produzir algo. É o DNA do céu. O DNA do céu é o servir. Esse é o DNA do céu. Quando você é menorzinho, você não produz a característica. Mas quando você cresce, você evidencia a característica do seu DNA. Uma plantinha pequenininha, às vezes você não sabe distinguir que tipo que é. Mas quando ela cresce, ela começa a produzir frutos. E tem plantas que você até distingue pela característica, mas tem outras que você só distingue pelo fruto. Então, todos nós iremos precisar produzir em algum momento da nossa vida. Isso é uma lei espiritual do DNA de salvo. Voltamos ao livro Jesus é a videira. Em Jesus é que se encontra a verdadeira vida. Ele disse que como ramo precisamos permanecer na videira. A palavra permanecer aparece 10 vezes nos primeiros 11 versículos de João 15. Jesus queria ter certeza que enxergaríamos a necessidade de permanecer e confiar nele. O que significa permanecer? A resposta é simples. Quando nos lembramos que estamos falando a respeito de uma videira e dos seus ramos. Permanecer significa estar conectado e Jesus está dizendo, permaneça 100% ligado em mim. Algumas pessoas tornam a palavra permanecer muito complicada, acrescentando todos os níveis de definição para tentar chegar aos seus diferentes e possíveis significados. Jesus resumiu a sua expressão mais simples. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Então permaneçam em mim, continuem conectados comigo. Por quanto tempo um ramo pode sobreviver desconectado da videira? Nem por um único momento. O ramo precisa da videira todo o tempo. Jesus não quer que a compreensão dessa verdade seja difícil. Leiam a minha palavra, ele diz. Faça dela parte da sua vida. Falem comigo e ouçam de mim parte de todos os seus dias. Agradeçam-me as coisas da sua vida. Essas são as escolhas mediante as quais você permanece. Esses hábitos nada significam se você os praticar isoladamente. O significado é que elas levam você a continuar conectados à videira. Por mais importante que sejam esses hábitos devocionais de continuar unidos com Jesus, há algo ainda mais importante. Há uma conexão profunda entre permanecer em Cristo e amar. Não deixe de valorizar essa verdade. Isso é absolutamente essencial para a prática dos princípios de relacionamentos tratados em todo este livro. Jesus disse, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. O meu mandamento é este, amem uns aos outros, como eu os amei. Então entenda, meu querido, eu, pastor Júnior, falando, se você não estiver conectado em Cristo, se você não tiver esse primeiro relacionamento com Jesus, você não consegue ter relacionamento com o seu próximo. Não adianta. Seu casamento não vai ser saudável, sua relação com os seus pais não vai ser saudável, sua relação com seus amigos não vai ser saudáveis. Nenhuma dessas relações vai ser abençoada se você não estiver conectado na videira. Como o Pai me amou e assim eu o amei, permaneçam no meu amor. E o próprio Jesus diz, eu lhe dou esse exemplo para que eles sejam um em mim como eu sou um em ti. Então nós precisamos estar nele. Senão todos os nossos relacionamentos ficam prejudicados. Não tente construir um relacionamento secundário sem que você tenha o relacionamento principal. O relacionamento principal é você e Jesus. E aí ele vai alimentar os relacionamentos secundários, os ramos capilares, os outros relacionamentos que você tenha. Mas você precisa estar conectado em Jesus. Continuamos ao livro. Então, o livro diz, se eu obedecer os mandamentos de Jesus, permanecerei e continuarei conectado ao seu amor. E qual é o mandamento em que Jesus concentra a sua atenção nesses versículos?
É o mandamento de amar. Amar uns aos outros como resposta ao amor dele por nós. Que coisa impressionante. Sem amor, não há possibilidade nenhuma de continuarmos conectados ao poder e à presença de Jesus em nossa vida diária. Com amor, Jesus garante essa conexão. Como eu disse então, agora há pouco, você não consegue ter um casamento cristão sem permanecer em Cristo. Pode até ser cristão e casado, mas sem depender dele, não consegue ter um casamento centrado em Cristo, que honre e reflita a sua luz. Não pode ter um negócio cristão sem permanecer em Cristo. Não pode ser um pai cristão ou uma mãe cristã sem permanecer em Cristo. Não pode realizar um ministério cristão sem permanecer em Cristo. Não pode ser um amigo cristão sem permanecer em Cristo. Você pode até tentar, mas acabará cansado e frustrado. Permaneçam em mim, Jesus reforçou, e eu permanecerei em vós. E aí, vocês darão frutos para mim. Esse fruto não é uma notoriedade temporária ou uma realização passageira, mas é o fruto que tem o poder eterno e alegria duradoura. Sem Jesus Cristo, você não pode dar fruto na sua vida. Resumo e reafirmo, eu, pastor Júnior, reforçando e reafirmando para você, sem Jesus Cristo, você não pode dar fruto na sua vida. Voltamos ao livro. Não pode se tornar semelhante a Cristo sem Cristo. É uma busca vazia e penosa. E é muito difícil. Por um outro lado, quando permanece em Cristo, é impossível não produzir fruto na vida. É o que um ramo faz quando está conectado à videira. Como eu falei com vocês, é o DNA. Em algum momento, vai demonstrar. Assim encerramos nosso 34º dia com os seguintes pensamentos. Ponto para que você reflita. Eu sou um ramo. Um versículo para você memorizar. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, versículo 5. Uma pergunta para que você possa considerar. Tenho considerado a obra de Deus na minha vida como castigo, quando na verdade Ele está me podando? Uma pergunta a considerar. Tenho considerado a obra de Deus na minha vida como castigo, quando na verdade Ele está me podando? Pense nisso. Pense nisso. Amanhã nós vamos falar sobre a opção diária pela humildade. Que Jesus te abençoe. Não deixe de acompanhar as mensagens que nós estamos ministrando na igreja, lá na Jesus. Entre no aplicativo, veja as mensagens diárias. E além das mensagens diárias, nós temos as mensagens que ministramos aos domingos. Então, além desses devocionais diários que vocês recebem, nós temos as mensagens de domingo. Receba essas mensagens também. Compartilhe com alguém, incentive alguém. Se você tem um grupo de amigos, eu te dar uma sugestão, uma ideia. Que tal você começar a fazer isso, esse devocional de 40 dias de amor, com um grupo restrito de amigos, todos vocês se ajudando mutuamente. Pense nisso. E eu tenho certeza que o Espírito Santo abençoará vocês ainda mais. Um beijo no coração e que o Senhor possa os abençoar grandiosamente. Até amanhã.